Oi meninas, tudo bom? Conheçam todos Daenerys Targaryen, a minha little hamster, super blogueira também. Tudo bom meninas? Hoje eu vou ensinar vocês a como ser uma hamster. Dá um oi pra galera, dá um oi. Oi galera! Oi meninas, tudo bom? Eu sou a professora Grazi, sejam bem-vindos à parte 2 do Inspira dessa semana, beleza? Ué, mas 2 Inspira por semana, né? 2 Inspiras por semana? Uai, mas 2 Inspiras por semana? Uai, 2 Inspira por semana, capitã? Roda a vinheta. Então, olha só, já aviso pra você que houve algumas modificações no nosso Inspira. Então, teremos 2 vídeos por semana. Segunda-feira a gente começa falando sobre os recados, tá bom? E aí eu vou falar sobre o que vai acontecer na semana, quais são as datas importantes e as coisas que você precisa lembrar pra que a semana corra bem, tá bom? E aí, quarta-feira, toda quarta-feira, será postado o vídeo de dica, de fato, do nosso Inspira, tá bom? Então, a gente começa com a dica de hoje, que é uma continuação do que a gente tinha visto no Inspira passado, que subiu segunda-feira, né? A gente viu fichas de estudo e as 5 dicas de como fazer uma ficha de estudo, e agora a gente vai enxergar na prática como é que a gente constrói uma ficha mesmo. Então, dá uma olhada agora. Então, agora por aqui, eu trouxe uma fichinha para você, uma ficha de resumo, exemplificando quais são os tópicos que precisam ter numa ficha de resumo, que é a nossa dica para você, né? Primeiro, escolha o formato de sua ficha, separe tudo por títulos e subtítulos, escolha as cores estrategicamente, tá? E pontue detalhes. Por último, passe a limpo se necessário, beleza? Então essa daqui é a nossa ficha de resumo, que tem como principal objetivo exemplificar, né, as dicas que você precisa para ter uma ficha de resumo. Entendeu? Ficou confuso? Então, vamos ver um exemplo disso aqui prático, né? E nada melhor do que escolher um tema da física, né, gente? Porque eu sou professora de física e não vou ficar fazendo resumo de outra disciplina porque eu vou passar vergonha, né? Então, tema escolhido para fazer uma fichinha rápida, que é o único tema que todo mundo lembra da física do ensino médio, né? Você pode perguntar pro seu pai, tenho certeza que ele vai lembrar pelo menos dessa equação aqui, que é sobre o conteúdo de movimento uniforme, tá? Então vamos começar com uma ficha de movimento uniforme pra gente, rapidinho, pra gente exemplificar o conceito de como é que se constrói uma ficha de resumo a partir de um conteúdo, beleza? Então eu vou pegar uma outra ficha aqui, vou pegar uma ficha nova pra nós, tá bom? Do colégio também, tá? Lembra que essa ficha tá no seu kit Inspira, beleza? Então a gente começa falando de movimento uniforme, tá bom? Então o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, lembra que o objetivo é manter a ficha organizada, tá, cara? Então vamos escrever o título. Para escrever o título eu deixei aqui do lado. Essas canetas aqui são canetas brush, tá? Elas têm a ponta pincel. Só que essa caneta aqui, ela infelizmente não vem no seu kit Inspira, beleza? Só que essas aqui que eu deixei do outro lado, que são as canetas que eu vou usar para escrever o corpo do texto, essas aqui estão todas no seu kit. Aliás, todas não. Se não me engano, são 5 cores que vai junto com o seu kit Inspira, beleza? Então, a gente começa... Eu optei por essa daqui porque eu acho que ela fica mais bonita para fazer o título, tá? Então, a gente começa colocando o título da nossa ficha, que vai ser movimento uniforme, beleza? Então, vamos lá. Certo? Então, finalizado o título, tá, da nossa fichinha, a gente vai estudar o movimento uniforme. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: qual que é a definição de movimento uniforme, né? O que define um movimento que é caracterizado como uniforme? Ou seja, qual é a sua principal característica, certo? E aqui eu digo para vocês que a principal característica de um movimento uniforme é a sua velocidade constante, tá? Então, olha só, sempre que você tem um movimento uniforme, você tem um movimento cuja velocidade dele é
constante, beleza? Ou seja, quando a gente fala de velocidade constante, a gente está falando de algo que percorre espaços iguais e em tempos iguais também, tá? Então, sabendo da definição, como é que a gente monta isso aqui na ficha? Ó, primeiro, vamos colocar em rosa, por exemplo, o que é aquilo ali que a gente está escrevendo. Agora a gente vai escrever, por exemplo, a definição, né? Então, a gente coloca aqui como definição ou característica, tá? Então, melhor, vamos escrever qual é a característica principal do movimento uniforme. Então, vamos colocar aqui, ó, característica. Eu vou colocar com essa outra cor aqui, ó. Não, vou colocar com essa mesmo. Característica. Certo? Então aqui a gente coloca que a principal característica do movimento é que é um movimento caracterizado pela sua velocidade escalar constante, né? Então vamos escrever isso aqui. Certo? Então, sua principal característica é que ele é um movimento caracterizado pela velocidade escalar constante, tá? E lembra que isso quer dizer que ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Então, vamos deixar isso aqui embaixo, tá bom? Então, por ser um movimento, lembra que a gente sempre tem uma equação associada, né? Então, a equação associada nesse caso, lembra do seguinte, deixa eu pegar uma folha em branco. Lembra do seguinte, velocidade média, aqui, a velocidade média é variação do espaço em relação ao tempo, certo? Aqui, no caso do movimento uniforme, do MU, a velocidade média é constante, né? A velocidade é constante. Então, a gente pode dizer que a velocidade média é igual à velocidade, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter a equação aqui, sendo exemplificada como sendo, ao invés de velocidade média, só velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Beleza? Essa é uma das equações. E a gente pode destacar. Só que não é a única. A gente tem também a equação horária da posição, que vem dessa equação aqui, tá? Que é aquela famosa equação que todo mundo conhece. E eu não gosto muito desses termos, mas todo mundo conhece como a equação do sorvete, né? Que é a equação S é igual a S0 mais VT. Essa equação sai dessa equação aqui, tá bom? E ela é conhecida como a equação horária de posição, tá? Então, a gente sabe que para o movimento uniforme, a gente tem essas duas equações como principais. Então, vamos colocar isso aqui na nossa fichinha, tá? Então, vamos colocar aqui em relação a equações, a gente escreve as duas equações que são principais, tá? Então, vamos colocar, ó, a gente colocou aqui primeiro de característica rosa, né? E agora a gente escreve equações aqui de rosa também e coloca as duas equações que são principais aqui embaixo, tá bom? Isso para manter a ficha organizada, beleza? Então, vamos lá. Certo? Então, a gente tem essas duas equações como equações principais para descrever o movimento uniforme. E quando a gente fala de equações, né, ou melhor, de fórmulas, faltou um acento aqui, a gente sempre tem envolvido aqui as unidades de medida, né, que é o que descreve de fato. A gente não escreve só um número, a gente escreve um número com a sua unidade, que é o que aquele número significa, né? Então, as unidades de medida. Nesse caso, quando a gente fala de velocidade, o ΔS, que é a variação do espaço ali, ele tem que ser dado sempre em metros, tá? E o tempo tem que ser dado sempre em segundos, beleza? Então, dessa forma, a velocidade vai ficar metros por segundo, tá? Então, olha só, essa parte de unidades é importante falar, porque o que acontece? A velocidade no sistema internacional tem que estar em metros por segundo. E a gente vê no dia a dia, lá no velocímetro do carro, quilômetros por hora, né? Então, aqui é importante a gente colocar na nossa ficha quais são as unidades de medida e também como é que a gente faz para converter metros por segundo em quilômetros por hora, por exemplo, que é o que vai sempre aparecer nos exercícios, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente falou das fórmulas, agora a gente coloca, que a gente viu que é um ponto principal, as unidades de medida e como é que a gente faz as devidas conversões caso sejam necessárias, certo? Então, vamos começar aqui por unidade de medida.
Então aqui a gente sabe que as unidades de medida, sempre a distância tem que ser dada, né? O deslocamento tem que ser dado sempre em metros, tá? O tempo tem que ser dado sempre em segundos, por isso a velocidade fica metros por segundos, beleza? Então olha só, aqui a gente sabe que as unidades de medida tem que ser essas aqui, e se a gente quiser converter, o que a gente faz? Então, lembra, se a gente quiser converter quilômetros por hora em metros por segundo, a gente divide por 3,6, tá? E se a gente quiser fazer o contrário, né, que é transformar metros por segundo em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, beleza? Então, isso é uma coisa muito importante porque é recorrente nos exercícios. Então, vamos colocar isso aqui como um terceiro tópico principal também, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, aqui na parte de conversão, a gente diz que para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6, e para fazer o contrário, né, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6, beleza? Então, olha só, nessa ficha a gente conseguiu resumir, colocamos aqui o nosso tópico principal, que é o que a gente está estudando, a principal característica, né, ou como é definido. Colocamos também, fizemos subdivisões e colocamos as partes mais importantes, que é as fórmulas que envolvem esse movimento, né, essa parte do conteúdo, as unidades de medida da fórmula e como é que é feita a conversão dentro das unidades de medida. Isso porque é uma coisa recorrente e sempre cobrada nos exercícios. E aí vai variar e depender de cada conteúdo que você estuda, tá? Então a nossa ficha fica mais ou menos assim. Eu vou dar só um destaque para essas definições aqui que nós colocamos e aí a gente já fica com a versão final. Então vamos lá. Certo? Pessoal, então essa daqui seria a versão final da nossa ficha, tá? Falando sobre o básico, os conceitos iniciais de movimento uniforme, beleza? Então, é basicamente assim que você faz para tentar resumir o seu conteúdo estudado. Lembra que isso aqui foi muito breve, porque o objetivo era mostrar de uma maneira mais rápida para você como construir, tá? Mas tem alguns assuntos que são mais complexos, como, por exemplo, quando a gente está estudando o ciclo de Carnot, né? A gente pode ter uma ficha um pouquinho mais completa, onde nós temos que falar, por exemplo, máquinas térmicas, e a gente vai falar sobre o ciclo de Carnot, né? E também temos um exemplo, tá? Quando a gente está falando de torque, inclusive essa ficha aqui eu coloquei digitalizada lá no Instagram para vocês, eu acho, se não me engano, ela subiu na semana passada. E assim, quando a gente tem assuntos, isso é só para exemplificar, quando a gente tem assuntos mais complexos, às vezes a gente pode optar por usar uma ficha pautada também, você pode optar por usar mais cores, e aí vai depender do seu conteúdo, tá? Mas a ideia principal é exatamente essa daqui, é construir algo que você possa subdividir, certo? Então você consegue organizar o seu conteúdo em tópicos, subtópicos, para você conseguir revisar melhor. Então na hora de resolver o exercício, às vezes você esqueceu como faz uma transformação de unidade, né? Uma conversão de unidade, lembra que na sua ficha de estudo você deixou aqui, beleza? Então, era basicamente isso, essa parte de fichas de estudo, e agora é com você. E esse foi o Inspira dessa semana, a gente se encontra na semana que vem, e lembra, vem com a gente, cara, que a gente tem um plano, beleza? Tchau!